E aí, galera, bem-vindos a mais uma sequência de aula nossas, tá? Voltando para os estudos de trigonometria, ok? A gente vai usar a partir de agora, o que a gente aprendeu no ciclo trigonométrico sobre as seis irmãs, as seis razões, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, beleza? Vamos nos concentrar agora apenas no seno e no cosseno, com outro olhar, um olhar de função real, tá? Porque eu vou estabelecer conjuntos domínios, conjuntos imagens, inicialmente pensando no seno e no cosseno, e poder também construir gráficos no plano cartesiano, beleza? Com eixo X, com eixo Y, enfim, tá? Tudo isso vai ser advindo do que a gente já conhece, do ciclo trigonométrico, tá? Porque o que acontece? No ciclo trigonométrico, eu tenho arcos de comprimento de valores, na verdade, x. Esses arcos podem ser medidos em graus ou radianos, ok? Considerando-os caminhando no sentido anti-horário do círculo, esses arcos têm valores positivos, tá? E considerando o sentido horário no ciclo, esses arcos têm valores negativos. A gente viu isso e tal, primeira volta negativa, primeira volta positiva e as várias outras. Sabemos então calcular seno e cosseno. Seno e cosseno nada mais são do que o quê? Eu tenho a extremidade desse arco, na volta que ele está considerando, né, seja anti-horária, no sentido que está sendo considerado, seja anti-horário ou horário, tá? E o seno é a projeção dessa extremidade no eixo vertical e o cosseno é a projeção dessa extremidade no eixo horizontal. Por exemplo, ao calcular seno de π sobre 4, a projeção disso gera um valor de raiz de 2 sobre 2. E ao calcular cosseno, também de π sobre 4, gera raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4 ou 45 graus, né, pensando em graus, considerando radianos ou graus. Qualquer coisa é só revisar as nossas aulas do ciclo trigonométrico, beleza? E porque nós vamos precisar saber encontrar seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante de qualquer arco aqui que eu considere, seja positivo, seja negativo, enfim. Eu poderia calcular, por exemplo, seno de menos 3π sobre 4. Onde está menos 3π sobre 4? Aí eu já vou estar trabalhando com arcos negativos, então eu estou caminhando no ciclo no sentido horário, galera. Então eu volto 3π sobre 4. 3π sobre 4 significa o quê? Aqui é o sentido inicial dos arcos, aqui é o ponto inicial dos arcos, tá? Ou avançando, ou retrocedendo, tá? Retrocedendo eu vou pegar os arcos negativos, avançando eu vou pegar os arcos positivos. Avançando será no sentido anti-horário, retrocedendo será no sentido horário. Se liga. Então, aqui eu vou retroceder, a partir do início dos arcos, menos 3π sobre 4. Menos 3π sobre 4. Retroceder, na verdade, 3π sobre 4. Então, 3π sobre 4 equivale ao quê? 3 vezes 45. 135. Então, eu volto 135. Menos 135. 45, 90, 135. Então, menos 3π sobre 4 se encontra nesse local, tá? Então, menos 3π sobre 4 se encontra nesse local. O seu seno vai ter esse valor e o seu cosseno vai ter esse valor. Beleza? Então, seno de menos 3π sobre 4, como menos 3π sobre 4 é simétrico em relação à origem, né, do ciclo trigonométrico, ao centro do ciclo trigonométrico, em relação ao arco de π sobre 4, se eu considero π sobre 4 aqui, tá? Existe uma simetria, então significa que esse tamanho é igual a esse tamanho, porém está abaixo do zero. Portanto, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de menos 3π sobre 4, como a projeção acontece à esquerda do zero, ou seja, valores negativos do cosseno, eu vou ter também menos raiz de 2 sobre 2. Porque para cá é raiz de 2 sobre 2. Para cá, como tem a simetria,
esse mesmo tamanho, porém para a esquerda do zero. Abaixo do zero no seno negativo, acima positivo. À direita do zero gera cosseno positivo, à esquerda cosseno negativo, beleza? Cosseno eixo horizontal, seno eixo vertical. Tudo que a gente viu nas aulas anteriores do ciclo. Se liga! Bom, mas Celso, isso é uma aula que você já deu, claro. Não vou ficar repetindo, tá? Só fiz isso para a gente relembrar. Porque eu agora vou consideremos funções tais que, aliás, funções f, tá escrito feio, viu? Funções f de R em R e G de R em R, agora sim, tais que essa f de x seja representada por seno de x e a g seja um g de x igual a cosseno de x. Então agora eu vou estar enxergando o seno e o cosseno como funções. Funções de quê? Ainda tem um domínio, que é R, ainda tem um contradomínio, que também é R. Beleza. Aqui não quer dizer a imagem está dentro daquilo contradomínio, lá do estudo de funções, tá? Então, a gente sabe que o f do x representa as imagens e o x será valores do domínio. O que são esses valores de x? Nada mais são do que, pensando no ciclo trigonométrico, são os valores dos arcos em radianos. Porque esses arcos em radianos representam todos os números reais. Eu posso ter um tamanhozinho zero, o arco está aqui na origem. Eu posso ter um arco pititico aqui, ó, 0, alguma coisa, e vai aumentando. Quando chega aqui, por exemplo, o meu arco tem que tamanho? Isso pensando na primeira volta positiva, tá? No sentido anti-horário. Quando eu chego aqui, eu estou em π sobre 2. Mas π sobre 2 vale mais ou menos quanto? 3,14 mais ou menos dividido por 2, 1,57 aproximadamente. Então só aqui eu andei um e pouco, beleza? E aí eu vou andar mais um e pouco, e aí vai. Eu vou para 3,14, vou andar mais 1,57 aproximadamente, vou para 3,14 que é o π. Vou andar de novo, vou para 3π sobre 2, mas eu poderia parar por aqui, eu poderia parar por qualquer lugar. Isso caminhando no sentido anti-horário. Aí eu vou estar fazendo paradas positivas, que são os meus arcos. Mas eu posso caminhar no sentido horário, e aí eu vou estar fazendo paradas negativas, que são os arcos negativos. Então, o domínio tanto do seno quanto do cosseno, os valores que eu posso jogar no seno e no cosseno, que são os valores dos arcos em radianos, beleza? São elementos pertencentes ao conjunto dos números reais. Porque eu posso dar infinitas voltas positivamente pensando nos arcos, ou infinitas voltas negativamente pensando nos arcos, tá? Retrocedendo, beleza? Então eu vou estar lendo todos os números reais. Por isso que o domínio da função seno e da função cosseno compreende todos os números reais. Eu posso jogar qualquer arco aqui no seno e no cosseno. Por exemplo, eu poderia calcular um f de menos 37π sobre 6. O que seria o f de menos 37π sobre 6? Nada mais é, galera, do que calcular o seno de menos 37π sobre 6. Beleza? Isso aqui eu já sei fazer. Eu só vou enxergar agora a situação como uma função. Eu quero a imagem do arco 37π sobre 6 na função seno. Ou seja, eu vou calcular o seno de menos 37π sobre 6. Beleza? E como é que calculo isso aqui? Como é um arco que está numa volta superior, tá? Ou melhor, inferior negativamente, no sentido horário, eu vou reduzir a primeira volta negativa, que é o que a gente andou fazendo lá nas razões trigonométricas, tá? No ciclo. A gente vai continuar no ciclo, beleza? Mas a gente está acostumado a fazer o quê? Pegar o arco e trazer para a primeira volta negativa. Depois a gente joga para a primeira positiva. Vamos lá? Qual é o número que vem antes, tá? Que é maior, e divide por 6 dando um resultado par, 36. Então isso aqui pode ser menos 36π sobre 6 menos π sobre 6.
e juntando dá menos 37π sobre 6. Quando você divide aqui, você sabe que dá menos 6π. Significa que eu voltei, né, a partir desse valor, eu voltei 3 vezes, porque cada volta é 2π. Né? Então, se é menos 6π, eu voltei 3 vezes. Beleza. Mas o que é que importa é esse valor. Esse é o arco côngruo ao de cá. O que é que significa? Que menos π sobre 6, onde é que está menos π sobre 6? É a partir da origem voltar π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus negativos. Então, menos π sobre 6 está aqui. Logo, menos 37π sobre 6 também está aqui, galera. Beleza? Bom, tá nesse lugar. Aí o seno vai ser o quê? Essa projeção bonitinha. Beleza? Quanto é o seno de menos π sobre 6? Que é o mesmo que o seno de menos 37π sobre 6, que a gente já anda fazendo. O seno disso, abertura 30, vai ser o mesmo seno, só que o oposto, o mesmo tamanho, na verdade, né? Aqui a partir da origem, do seno de π sobre 6. Beleza? Seno de 30 graus. Seno de 30 graus quanto é? Meio. Então, seno de menos 30 graus, aqui embaixo vai ser menos meio. Portanto, o seno de menos 37π sobre 6, que está no mesmo lugar que menos π sobre 6, é menos meio. Aí, pensando em funções, eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho o ponto, né, que eu vou marcar no plano cartesiano, de coordenadas o quê? Menos 37π sobre 6 e menos meio. Tá? Eu vou ter esse ponto aqui para marcar no plano cartesiano. É um ponto para o gráfico da função, que a gente vai aprender a esboçar o gráfico dessa função. Beleza? Então, eu estou dizendo que menos meio é a imagem de menos 37π sobre 6 jogada na função seno. Ok? Mesmo raciocínio eu vou ter para a função cosseno, meu povo. Só que eu vou pegar um menorzinho. Tá? Se eu quero calcular um g de 5π sobre 6. Não, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Pronto. Calcular um g de 5π sobre 3, né, na função g de x igual a cosseno, é o mesmo que calcular cosseno de 5π sobre 3. Quanto é o cosseno de 5π sobre 3? Já sei fazer das aulas anteriores. Onde está 5π sobre 3? 5π sobre 3 é 5 vezes π sobre 3. Π sobre 3 é quanto, meu povo? 60 graus, né? Pensando em graus. Então, 5 vezes 60 graus, 300 graus. Ok? Então, 300 graus vai estar no quarto quadrante. Já virou uma bagunça aqui meu ciclo, mas enfim. 300 graus vai estar aqui. Então, 5π sobre 6, sobre 3, na verdade, está nesse lugar. Onde é que tem cosseno de 5π sobre 3? Aqui. É esse tamanhozinho. Que bagunça, mas enfim. Beleza? E simétrico aqui arco ao arco π sobre 6, que é a mesma abertura, ó, 60 graus, perdão, π sobre 3. 60 graus, 60 graus, beleza? Então, eles vão ter o mesmo valor de cosseno. Quanto é o cosseno de π sobre 3, meu povo? Cosseno de 60, meio. Então, cosseno de 5π sobre 3, meio também. Então, eu estou dizendo que nessa função cosseno eu tenho um ponto, vou chamar esse ponto de Q, que ali eu já chamei de ponto P, de coordenadas 5π sobre 3, que é o x, e o y, que é a imagem, é meio. Tá? Aqui é o x, aqui é o y. Valores que eu vou marcar no plano cartesiano e faz parte do gráfico, esse ponto. Tá? É um ponto que faz parte do gráfico da função cosseno. E quantos pontos eu posso ter? Infinitos. Porque eu posso pegar infinitos valores no domínio, que são valores dos arcos, e jogar aqui. E com esses infinitos valores eu obtenho infinitas imagens. De onde vem isso? Os infinitos valores aqui são nada mais, nada menos que os arcos, pensando no caminhar positivo ou caminhar negativo, e as imagens são os cossenos dos arcos, ou, se a função for seno, os senos dos arcos, beleza? Basicamente é isso. Eu vou marcar agora no plano cartesiano alguns pontos importantes
para a função seno e para a função cosseno. Beleza? Fica aí. Vamos lá, meu povo. A gente acabou de ver o que? Se eu tenho uma função seno, sei que o domínio dessa função seno é o conjunto que contém todos os números reais. Esses números reais aqui são simplesmente os valores dos arcos que eu vou buscar lá do ciclo. Eu posso botar qualquer arco e eu vou conseguir encontrar o seno dele. Só que tem um detalhe. Lá no ciclo trigonométrico, eu já vou pensar no cosseno também, porque o domínio da função cosseno, que eu estou representando por g de x, também é o conjunto dos números reais, que eu posso jogar qualquer arco que caminha no sentido anti-horário ou horário, né? Então, aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos no ciclo, né? Beleza. Aí qualquer arco que eu ande aqui e pare, o seno é a projeção aqui. E o cosseno é a projeção cá. Beleza, a gente já conversa muito disso. Aí eu te pergunto, quando eu considero esse arco, os valores do seno e do cosseno que eu obtenho, eles nunca ultrapassam tal coisa ou menos tal coisa. Que coisa é essa? É o valor o quê? 1 ou menos 1, tanto para o cosseno quanto para o seno. Beleza? Por quê? Porque aqui é o ciclo trigonométrico, o raio é 1. Os valores do cosseno são as projeções desse arco aqui dentro do ciclo, né? A gente viu isso, associando o triângulo, tudo bonitinho, beleza? Então, no máximo, o cosseno é 1, no mínimo, o cosseno é menos 1, para qualquer arco que eu considere aqui, nessa função cosseno de x, beleza? Do mesmo jeito, o seno. Então, eu vou dizer o seguinte, que o conjunto imagem da função seno, nesse formato, f de x igual a seno de x, será o conjunto que vai de menos 1 até 1. Todas as imagens, para qualquer arco que eu jogue, infinitamente pensando no conjunto dos números reais, sempre ficam entre menos 1 e 1. Tá? Isso é importante pensar. Do mesmo jeito, o cosseno, o conjunto imagem da função cosseno, que aqui estou chamando de g, será o conjunto fechado entre menos 1 e 1. Tá? Eu posso ter meio, menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e aí vai. Tá? Valores entre menos 1 e 1. Se liga. Se eu considerar o plano cartesiano, e aqui eu não vou esboçar o gráfico completo dessas funções, pensando no eixo x e no eixo y. Aqui já é o plano cartesiano, aqui não são os eixos do ciclo trigonométrico não. Aqui é um eixo x, e para essa função, esse eixo x representa o quê? Os valores de todos os arcos que eu posso escrever negativamente ou positivamente. E aí eu tenho as imagens. As imagens são o quê que eu projeto aqui no eixo y? Aqui é o y. São os valores do seno, beleza? Do mesmo jeito eu vou pensar na função cosseno. Se liga. Se liga. Aí eu vou fazer o seguinte. Se eu considerar o arco zero, né? Aí eu já vou marcar aqui e lá. Se eu considerar o arco zero, eu estou falando o seguinte, que a projeção no eixo dos senos, quanto é? Zero. Ou seja, o seno do arco zero é zero. Então, o ponto tem coordenadas o quê? 0 e 0. Está aqui. Né? Eu vou até resolver. Se eu calcular o f de 0, isso é seno de 0, que é 0. Já se eu calcular o g de 0, que é o cosseno de 0, o que é que eu vou obter? O valor máximo para o cosseno, 1. A gente viu, o cosseno de 0 é 1. Então, quando x é 0, quando o arco é 0, o cosseno vale 1. Então, o ponto vai estar aqui, beleza? Aí eu vou pensar, é porque eu só estou pensando nos extremos. Agora eu vou andar meus arcos, né? Eu posso pegar qualquer arco aqui. E os arcos estão aumentando positivamente. Só que agora eu vou pegar o arco π sobre 2. Arco π sobre 2, 90 graus em graus, né? Eu estou calculando f de π sobre 2. Quando eu calculo f de π sobre 2, eu estou calculando o seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2, meu povo querido? Seno de π sobre 2 é o máximo do seno. O valor é 1. Então, 0. Aí π sobre 2 é um número acima do zero, né? Que é um arco positivo, que vale mais ou menos o quê?
3,14 dividido por 2. 1,57. Vou dar mais ou menos aqui. Π sobre 2. Isso vai ter imagem. Vou botar o π sobre 2 para ficar numa escala parecida lá. Vou botar aqui. 1 e pouco. Π sobre 2. Isso vai ter imagem 1. Vou botar aqui 1. Aqui é 1 e pouco. Aqui 1,57 na verdade. E aqui é 1. Quando eu jogo o arco π sobre 2, eu obtenho imagem o quê? 1. Se eu fizer isso na função cosseno, ou seja, calcular o g de π sobre 2, isso será cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é a projeção no eixo horizontal, ou seja, 0. Cosseno de 90 graus é 0. Beleza? Então, se eu considerar aqui o arco π sobre 2, aqui é onde eu marco os arcos. A imagem desse arco é 0, então o ponto vai estar em cima do eixo x. Se eu agora andar de novo no ciclo e considerar o arco agora aqui em π, eu estou calculando f de π, ou seja, seno de π, e vou calcular também o g de π, ou seja, cosseno de π. Ok? Beleza. Quanto é o seno de π? Projeção no eixo vertical no 0. Então, seno de π é 0. Só relembrando que a gente já estudou. E cosseno de π, projeção no eixo horizontal, no menos 1. Valor mínimo do cosseno, tá? Beleza. Então, eu vou botar π aqui, marcar π. Como aqui é 3,14 dividido por 2, π é o dobro disso. Então, é o mesmo espaço. Mesma coisa eu boto aqui. Então, qual é o ponto que eu tenho? Quando eu joguei π na função seno, eu obtive imagem 0. Então, o ponto, ó, é um ponto π e 0. É um ponto que está em cima do eixo x. Esse ponto. Agora, na função cosseno, o que acontece quando eu marcar π? Qual é a imagem? Menos 1. Tá? É esse ponto aqui. É o ponto π menos 1. Beleza? Se eu agora andar mais um pouco no ciclo e pensar no arco 3π sobre 2, calculando um f de 3π sobre 2, eu tenho seno de 3π sobre 2. Onde está, quanto é, na verdade, o seno de 3π sobre 2? É exatamente o valor mínimo do seno, porque no eixo vertical é o valor o quê? Menos 1. Então, seno de 3π sobre 2, que é de novo andar mais esse pedacinho, 3π sobre 2, vou botar até aqui. Eu tenho imagem, vou botar a mesma coisa aqui, menos 1. Tá? Quando eu jogo no x 3π sobre 2, a imagem da função seno é menos 1. Se eu fizer isso no cosseno, g de 3π sobre 2 é o cosseno de 3π sobre 2, meu povo. Qual a imagem disso? 0. Porque a projeção no eixo horizontal é 0. Beleza? Então, se eu jogar 3π sobre 2, a imagem é 0 e o ponto está aqui em cima, bonitinho. Beleza? Enfim, aí se eu continuar de novo, eu vou parar em 2π, porque eu tinha começado em 0. Aí eu volto, vou 2π, aí eu vou aumentando. Vamos fazer uma observação aqui. Quando eu considero daqui até aqui, e olha que só estou marcando pontos, eu não estou fazendo gráfico não. Eu só marquei esses pontos, imagens de 4 pontos, domínio e imagem formando 4 pontos, tá, no gráfico. Depois eu posso pensar em todos os pontos aqui, ó. Para isso eu tenho que jogar todos os valores de x, todos os arcos aqui, 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 e aí vai. Só que eu vou fazer isso no GeoGebra na próxima aula, tá? Se liga, para a gente ver o comportamento gráfico. Aqui eu só estou querendo entender umas coisas para no GeoGebra ficar mais fácil. Quando eu considero esse ponto 0, eu estou nesse momento, e o ponto, quando eu considero o arco 0, eu estou nesse momento, quando eu considero o arco π sobre 2, eu estou nesse momento. Significa que quando eu pensar de 0 até π sobre 2, aqui estão todos os arcos do quê? Do primeiro quadrante. Se eu andar de π sobre 2 até π, o mesmo vale para aqui, tá? Eu estou falando no seno, mas a mesma coisa vai valer para o cosseno. Se eu andar de π sobre 2 até π, eu já vou estar pensando nos arcos do segundo quadrante.
Se eu andar de π até 3π sobre 2, eu já vou estar com o arco do terceiro quadrante, aí vai. Então eu posso ficar repetindo esses intervalos que vão ter sempre os quadrantes. Inclusive, se eu caminhar os arcos agora, que é o arco zero, aí eu volto. Eu volto para que arco? Menos π sobre 2. Então eu vou ter o arco aqui, menos π sobre 2, que é o quarto quadrante. Eu estou pensando na volta negativa, a primeira volta negativa. Aí eu volto de novo e cai menos π, né? Eu voltei 90, eu voltei 180, né? Menos π. Eu voltei mais 90, então eu vou com menos 3π sobre 2. E aí eu vou achando as imagens. Seno de menos π sobre 2 é o seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então o ponto que eu vou achar é esse aqui também, né? Se eu jogar menos, perdão, é esse aqui, ó. Pronto. Se eu jogar menos π sobre 2 na função, eu vou achar a imagem menos 1. É a mesma imagem, que é o mesmo seno de 3π sobre 2. Se eu jogar menos π na função, a imagem é 0. E aí vai. Se eu jogar menos 3π sobre 2 na função, a imagem é 1. Mal desenhado, mas enfim. Pronto. A gente vai ver esse comportamento depois na GeoGebra completa. Eu só estou marcando alguns pontos. Os pontos principais, os pontos de mudança dos quadrantes. Se liga. Mesma coisa. Se eu jogar aqui menos π sobre 2, vai estar aqui. Se eu jogar menos π sobre 2, a imagem no cosseno é 0. Se eu jogar menos π, quanto é a imagem? Menos 1. E aí vai. Beleza? Enfim, isso é o básico das funções trigonométricas seno e cosseno. Eu preciso entender elas para que eu possa compreender as outras, porque o raciocínio é análogo, mas é a mesma coisa, na verdade. Então, o que é que eu vou considerar como função trigonométrica? É simplesmente o que eu já considero das razões trigonométricas, estabelecendo agora um domínio e uma imagem. O que é o domínio das funções trigonométricas? Está relacionado com os arcos que eu posso calcular nas razões trigonométricas, particularmente aqui no seno e no cosseno. E o que é que vai ser a imagem das funções trigonométricas? Serão os valores do seno, do cosseno, e aí vai, beleza? Eu vou ficar por aqui, a aula foi grande, tá? Apesar da gente ter visto pouco conteúdo, mas eu repeti bastante para que a gente compreenda, beleza? Próxima aula a gente vai para o GeoGebra compreender esse comportamento gráfico completo da função seno, da função cosseno, beleza? E depois de algumas aulas lá do GeoGebra, a gente volta para fazer uns gráficos aqui no quadro também. Falou? Abraço, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima. Valeu!